Glória a Deus, graça e paz, amados. Glória a Deus por esse dia, glória a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá através do fôlego de vida, de adorarmos o nome dEle, de recebermos a semente do céu e de sermos transformados por essa semente, por essa palavra que é poderosa e eficaz para transformar a minha e a sua vida. Eu sou o pastor Dálcio Moreno, da Igreja Batista do Areã. Tenho uma palavra para o teu coração nesse dia. E essa palavra é a parte 2 da parte 1, é óbvio, né? Do tema, Deus insiste em me abençoar. Então você que ainda não assistiu a parte 1, se inscreva no meu canal, ative o sininho lá e a cada novo vídeo você vai ser notificado. Deixe o seu like e assista a primeira parte para você compreender essa segunda parte em nome de Jesus. Quero orar junto com você, abra o teu coração nesse dia, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai trazer o bálsamo, o refrigério e vai trazer uma direção do céu para as nossas vidas nesse dia. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nesse dia nós te louvamos, nós te adoramos, nós engrandecemos, ó Pai, o teu santo nome pela tua graça, engrandecemos o teu santo nome pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de adoração ao Senhor, pela oportunidade que nós temos de arrependimento, pela oportunidade que nós temos de nos condicionar, ó Pai, a tua palavra como ela é. A direção que o Senhor tem estabelecido a todo ser humano, para que venhamos, ó Pai, entrar no caminho que o Senhor, meu Deus, tem para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Pai, eu entrego as nossas vidas em tuas mãos, eu entrego, meu Deus, a vida de cada um que está nos vendo, que está nos assistindo nesse momento, que cada um seja tocado, seja alcançado pela tua presença, pelo teu poder, pelo teu Espírito nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Assim nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, e eu entrego ao Senhor Espírito Santo a condução e a direção dessa palavra. Fala conosco aquilo que é a tua vontade, para a glória ao Pai do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto base da parte 1, queridos, e a parte 2, está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, que diz: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a minha terra. Queridos, a parte 1 nós falamos de ser povo de Deus. Esse texto ele vai falar de promessa, então assista a parte 1 que vamos vincular com a parte 2, que é o que eu vou falar agora. A parte 1, Deus está falando de promessas para Salomão. Aí ele vai falar, se você ler a partir do versículo de número 11, vai falar que de novo Deus ele aparece a Salomão. Então de novo fala de mais uma vez, fala de mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Fala de que o Senhor não desiste de mim, de você. E o fôlego de vida, queridos, nada mais é que a oportunidade. Fôlego é o pneuma, é o que nos traz vida. E a vida é a oportunidade que eu tenho de ser transformado pela palavra de Deus. E se eu tenho vida é porque nesse dia o Senhor ainda me dá a oportunidade. De novo ele me dá a oportunidade de ser transformado por essa palavra, para que venhamos viver as promessas. A Bíblia, queridos, de Gênesis a Apocalipse, ela é um quebra-cabeça que nós precisamos montar, colocando os versículos, encaixando os versículos. E ela vai dar uma mensagem perfeita. E ela vai revelar de maneira clara para cada um de nós, através da revelação do Espírito Santo, a direção que Deus ele tem para mim e para você. Quando nós andamos nessa palavra, nós vamos viver o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele causa a transformação dentro de nós, na minha e na sua vida. Para isso acontecer, eu e você precisamos estar condicionados à palavra de Deus. É isso que Jesus deseja de nós. Que o Espírito Santo venha abrir a nossa visão, que o Espírito Santo venha abrir os nossos sentidos, para que venhamos compreender essa palavra como ela é, andando nesse caminho, nos condicionando à palavra como ela é, para que venhamos alcançar as promessas que Deus ele já fez, já realizou na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Na parte 1 nós falamos sobre ser povo, né, de Deus. Né? E agora nós vamos continuar. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, agora vamos falar do segundo ponto, se humilhar. Queridos, quando fala em humildade, existe uma teologia da miséria.
Não se fala isso, né, com esse nome, mas se prega isso em algumas igrejas. E essa teologia, ela ensina que eu tenho que ser humilde, que a humildade é eu não ter as coisas terrenas. Guarda uma coisa, não é pecado você ter as coisas terrenas. O pecado é o seu coração estar nas coisas terrenas. O meu e o seu coração não deve estar naquilo que é visível, naquilo que é natural, naquilo que é palpável, porque o apóstolo Paulo ele vai nos dizer que tudo isso vai ser queimado pela palha, pelo fogo, né? O fogo ele vai consumir. Então aquilo que é consumível vai ficar. Então o meu coração não deve estar nisso. Porém, não é pecado eu ter um carro bom, uma casa boa, eu me esforçar. O pecado é quando o meu coração está nisso, e isso que é natural rouba o tempo de Deus na minha vida. Então, humildade não é eu ter poucas coisas. A humildade ela é interior. A humildade é eu reconhecer o meu pouco ou nenhum mérito diante de Deus. A humildade é eu reconhecer que tudo aquilo que eu tenho no físico, casa, carro, emprego, salário, família, tudo aquilo veio de Deus para a minha vida. E o espiritual, os dons espirituais, os atributos espirituais, a ação do Espírito em nós, então nós não merecemos. Mas tudo isso vem de Deus, porque quando eu reconheço que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, no físico e no espiritual, quando eu reconheço que vem de Deus, eu sou humilde. E se eu sou humilde, eu não vou deixar a soberba entrar. Eu não vou deixar a grandeza entrar, a altivez entrar. Porque a humildade é o oposto da altivez, da grandeza. Então nós temos que ser humildes. Lá em Mateus 5 é a primeira característica que Jesus ele ensina para os discípulos. Então Jesus em Mateus 5 vai começar o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Ele vai começar a discipular, ele vai começar a ensinar os discípulos que ele separou, e ele vai dizer assim: vendo Jesus as multidões, ele subiu no monte e se assentou. E os seus discípulos se aproximaram dele. Então, primeira dica: quer ser discípulo de Jesus, quer ter a humildade de Jesus no coração, tem que se aproximar de Jesus. E para se aproximar de Jesus, eu preciso largar as coisas terrenas. Eu preciso largar as coisas do mundo. Eu preciso colocar o Senhor como prioridade na minha vida. E aí, quando os discípulos se aproximam de Jesus, e se aproximar, fala de buscar, fala de me aprofundar, fala de eu caminhar em direção a. E aí ele vai começar, e começou a ensiná-los dizendo, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito. Então a primeira coisa que Jesus ensinou para os discípulos que abandonaram, que se afastaram do mundo e se aproximaram dele, é ser humilde, ou seja, reconheça quem eu sou. Reconheça que tudo que vocês são, que tudo que vocês têm, vem de mim. Quando nós temos esse reconhecimento, querido, nós estamos na bênção. Porque tem pessoas que não reconhecem. Tem pessoas que quando está na prova, e eu passei muita prova, e ainda a gente passa algumas, né? Sempre vamos passar, porque é o moldar de Deus na nossa vida. Mas tem momentos quando a pessoa está na prova, ela é humilde, ela reconhece, ela ora, ela busca, ela faz campanha. E depois quando as coisas começam a melhorar, ela começa a ser abençoada, ela relaxa e ela começa a esquecer um pouco de Jesus. Ela começa a esquecer quem abençoou, quem deu a provisão. Então ela começa a esquecer do que Deus fez na vida dela. Nós não podemos esquecer, temos que sempre e em todo tempo sermos gratos a Deus por aquilo que Ele fez e, acima de tudo, por quem Ele é, porque Ele é Deus. Ele é o Salvador, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o poder para fazer e para desfazer na minha e na sua vida, e Ele faz e desfaz quando quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e Ele continua sendo Deus. Então, queridos, quando nós temos esse reconhecimento, nós somos humildes. Nunca perca a humildade. A primeira característica de um discípulo de Jesus é ser humilde. Em todo tempo, na bonança, na escassez. Em todo tempo eu reconheço. Estou na escassez, glória a Deus. Estou na bonança, glória a Deus. Eu continuo sendo o mesmo. Então, humildade é isso. Né? Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou seja, se em todo tempo eu reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele continua sendo Deus, que Ele faz, que Ele desfaz na minha e na sua vida, quando Ele quer, do jeito que quer, queridos,
nós somos humildes. E quando nós somos humildes, aqui nós vamos continuar prosseguindo, condicionados à palavra. Essa é a condição para a promessa se cumprir. Essa é a condição para eu continuar sendo filho. Essa é a condição que Deus ele deseja de mim para que eu venha viver as suas promessas e viver o evangelho verdadeiro. Se humilhar. Então é o segundo ponto. Terceiro ponto, orar. Irmãos, todo mundo está cansado de ouvir falar de pecado, todo mundo está cansado de ouvir falar, cansado que eu falo assim, porque a gente sempre ouve, de Jesus, do evangelho, da salvação e de oração, né? A oração faz parte da vida do cristão, amém? Mas na prática é uma coisa. Por isso que eu e você, nós temos que nos condicionar como Deus deseja. Porque nós temos uma expectativa da parte de Deus. Nós desejamos algo da parte do Senhor, desejamos que Ele faça algo por nós, que Ele realize algo em nossas vidas, em algumas áreas ou em todas as áreas da nossa vida. Mas esquecemos de uma coisa, porque esse relacionamento, porque nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro, fala de relacionamento. Relacionamentos são de duas pessoas. Temos uma expectativa da parte do Senhor para conosco. Mas não se esqueça, Jesus, ele também tem uma expectativa em relação a você. Da maneira que você condiciona a palavra, da maneira que você cultua, da maneira que você adora. Para que venhamos nos relacionar com Deus. E a oração é uma ligação, é um elo fortíssimo de ligação entre nós e o Senhor. Porque o que as crianças aprendem na escola dominical, né? Oração, o que é oração? Oração é falar com o Papai do céu. Queridos, falar é um processo da oração. Só que às vezes você está angustiado, você está entristecido, aí você dobra o joelho no seu quarto, ou você vai para a igreja com esse propósito de você querer descarregar aquele peso, aquele fardo em Cristo, para nos aliviar, porque aí a gente pega Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Interpretamos muitas das vezes errado e queremos jorrar para Deus, tirar do nosso coração esse peso e venhamos sentir esse refrigério. É pecado? Não, porém a gente precisa entender, isso aqui é no nosso quarto. Dobra o seu joelho no seu quarto, coloca para fora toda a sua dor, coloca para fora todo o seu sentimento, coloca para fora tudo aquilo que tem te separado de Deus, coloca para fora todas as suas angústias, coloca para fora, convide o Senhor para sentar na sua cama, convide o Senhor para sentar no seu quarto, se prostre diante dele ali e coloque para fora. Você está falando com Deus, você está orando a Deus, sim, é o processo, mas vai ter a hora que o Senhor vai querer também falar com você. A oração é isso. Eu falo, coloquei para fora. E muitos quando colocam para fora se aliviam. Porque você está confessando. Quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Você sente o alívio, você sente o refrigério, você sente a paz. Só que Deus, aí a hora que Deus quer falar conosco, sabe o que a gente faz muitas das vezes? Nós levantamos do nosso quarto e saímos. E vamos para os nossos afazeres seculares. No momento em que Jesus estava falando conosco. No momento que ele estava começando a falar conosco. Oração é falar com Deus. Oração é ouvir o Senhor. Falou, dobra o seu joelho, agora Senhor, eu já falei. Agora Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo. E aí, no momento de oração, sempre esteja com a Bíblia, porque sabe como Deus vai falar com você? Aqui, ó. A Bíblia é a boca de Deus falando comigo e com você. Queridos, todos os momentos de angústia, todos os momentos que eu estava angustiado, com dor, precisando de uma palavra, eu falei, eu coloquei para fora, eu clamei o Senhor pela presença dEle. Não só para me aliviar, mas pela presença dEle em mim. E depois que eu coloquei para fora aquele sentimento, aquela dor, o Espírito Santo falou comigo. E aí eu abri a palavra, era exatamente aquilo que eu estava passando. Era a boca de Deus falando. Por isso os nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, fique atento, porque Deus fala conosco através dos sentidos. Então a oração, falar com Deus, ouvir Deus, às vezes Deus fala direto na sua mente, vem um versículo, aí você vai e abre, aquilo que você está passando. Então Deus fala através dos sentidos, e aí a oração
Na verdade, oração não é falar com Deus. Oração é ter relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Jesus. Eu me relaciono com o Espírito Santo. Eu falo, eu coloco para fora. Mas eu ouço. Eu sinto a presença dele me envolvendo, me abraçando. Eu sinto o bálsamo no meu coração. Eu sinto o afago dele. Eu sinto o abraço dele. Eu sinto o carinho dele. Isso é oração. Oração é relacionamento, oração é alimento para mim e para você, o que vai nos colocar em pé. Oração não é somente eu falar com Deus. Jesus deseja, queridos, que eu e você venhamos ter esse relacionamento com Deus através da oração. E hoje o povo não quer se relacionar com Deus, o povo quer o que Deus pode oferecer. Vemos isso, fato, na igreja, nas igrejas do Senhor, nas denominações, né? Porque igreja sou eu e você, unidos. Porque eu sou membro, você é um membro. E quando nós estamos unidos no propósito de adorar, isso constitui igreja. Então nós vemos nas denominações, quando se fala em culto de adoração, o povo está. Culto disso, culto daquilo, o povo está. Quando se fala em culto de oração, a igreja está vazia. Por quê? Porque o povo não quer se relacionar com Deus. Então a oração, esse relacionamento com Deus, é para o cristão. Cristão verdadeiro, ele deseja se relacionar. Cristão verdadeiro, ele deseja orar, ele sente falta da oração. E aí vai uma dica para você: se você não tem essa fome, essa sede de orar, de estar na presença de Deus, queridos, precisamos voltar ao primeiro amor. Então você que está me ouvindo agora, se você não sente o seu coração arder para esse relacionamento com Deus, na intimidade no seu quarto, na sua vida e na igreja, você precisa voltar a esse primeiro amor. Poxa, pastor, mas eu não tenho força. Não está perdido, não. Peça o Espírito Santo, peça força a ele, peça a ajuda ao seu pastor, peça ajuda ao seu líder espiritual, peça ajuda ao seu irmão, peça ajuda, porque o seu irmão vai te ajudar, o seu pastor vai te ajudar, o seu líder vai te ajudar. Porque tem momentos que você não tem força sozinho para caminhar, mas você tem que se condicionar a isso, a se dispor a fazer, mesmo sem força, mesmo ferido, mesmo machucado. E se nós entendemos esse relacionamento, a nossa vida vai mudar. Vamos alcançar milagres que já foram liberados para mim e para você. Muitas das vezes não vivemos algo sobrenatural da parte de Deus, porque nós não nos condicionamos como temos que nos condicionar à palavra. Vamos dar um exemplo? Ana. 1 Samuel capítulo 1 até o versículo 10 vai falar de Ana. Ana, ela era estéril. Ana, ela orava a Deus. Mas a oração de Ana era a seguinte: Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que ela não recebeu? E não recebeu o milagre? Porque ela estava orando, olhando para ela. Senhor, me dá um filho. Às vezes, Deus não ouviu a sua oração ainda, porque primeiro, falta o relacionamento. Eu preciso falar, eu preciso ouvir, eu preciso sentir. Isso é relacionar. E o relacionamento, ele vai levar a uma intimidade. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais intimidade você vai ter com Ele. Quanto menos você se relaciona, menos intimidade você vai ter com Ele, menos relacionamento você vai querer ter com Ele. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto menos você tem, menos você quer. Então Ana, ela olhava para dentro dela, e geralmente quem não tem relacionamento com Deus e não compreende a nossa condição diante da palavra, nós somos egoístas. Olhamos para nós. E quando nós olhamos para nós estamos quebrando os dois mandamentos. E qual é o mandamento? Marcos, ele vai falar o mandamento mais correto, segundo o livro de Levítico. Ele vai dizer assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então, e o segundo mandamento é semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu só vou conseguir amar o próximo como a mim mesmo se eu colocar o único Deus verdadeiro e amá-lo em prioridade na minha vida. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida e amo esse Deus e obedeço esse Deus, eu vou conseguir amar o próximo. E quando eu amo o próximo, eu deixo de olhar para mim. Ana, a oração dela era a seguinte: Senhor, me dá um filho. Ela estava olhando para a dor dela. Ela estava olhando para dentro dela, para o ego dela, para o íntimo dela, para o que ela estava passando, para o que ela estava sofrendo. Mas sabe quanto tempo Ana orou? 20 anos.
20 anos de sofrimento, 20 anos de frustração, 20 anos de dor. Talvez você esteja frustrado em alguma área da sua vida porque não aconteceu. E se não aconteceu, reveja os seus conceitos, reveja a sua condição diante da palavra. Porque muitas das vezes não recebemos a promessa porque nós não nos condicionamos como Deus ele nos orienta, como Deus nos ensina. Mas chegou um tempo que o Espírito Santo abriu a visão de Ana. E quando o Espírito Santo abriu a visão de Ana, que são os sentidos, os nossos sentidos, quando o Espírito Santo abrir a sua visão, abrir a sua audição, abrir o olfato, o paladar, o tocar, o pisar, quando abrir os nossos sentidos, nós entendermos a condição que Jesus quer que venhamos estar diante dele, a nossa visão vai mudar, a nossa oração vai mudar, o nosso relacionamento vai mudar. O relacionamento de Ana mudou depois dos 20 anos, porque ela deixou de olhar para dentro dela, ela deixou de orar a seguinte oração: Senhor, me dá um filho. Ela não orou mais assim. Ela orou assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu entregarei ao Senhor. Olha só, ela mudou a oração. Por quê? Porque ela entendeu. João 14:13 vai dizer assim, ó. Jesus ele diz, puxa, agora deu um branco, vamos lá. E tudo que pedides ao Pai em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, todo relacionamento que eu tiver com Deus através da oração, não é para olhar para mim, é para Ele. Quando eu olho para Ele, quando eu mando a glória para Ele, quando eu busco a Ele, quando eu foco nele, quando eu coloco Ele como prioridade na minha vida, a oração vai ter efeito. E aí, quando a oração tem efeito, a glória desce, o milagre acontece, o impossível acontece, e o nome do Senhor é exaltado. Então Ana, quando ela mudou o foco dela, deixando de olhar para dentro dela, para a sua dor, para o seu egoísmo, para o seu problema, e começou a focar e glorificar o Deus de Israel, o milagre aconteceu. Veio Samuel. E Samuel, depois que ela desmamou, ele cresceu no templo. Olha só, ela cumpriu com a promessa. Ela entregou Samuel, e Samuel cresceu no templo e foi um grande profeta do Senhor. Nós vemos um outro exemplo de oração, Elias. Elias, aconteceu vários milagres na vida de Elias. Lá em 1 Reis vai dizer, 18, que quando ele está contra os profetas de Baal, ele repara o altar, ele faz todo o procedimento que ele deveria fazer, ele não orou de qualquer forma para o fogo descer. Ele reparou o altar, ele lavou o altar 3 vezes, então ele fez o processo que ele deveria fazer para ter o relacionamento com Deus de Israel, ele mandou a glória para cima e depois o fogo desceu. Mas os contextos anteriores, se você for ver, ele afronta Acabe, e ele vai dizer assim, ó, eu estou falando as minhas palavras, tá? Em parábola para você entender. Então ele entra no castelo de Acabe. Acabe está lá na sua sala, ele entra, mete o pé na porta lá e ele aponta o dedo e fala assim para Acabe, ó, não vai chover, não vai cair uma gota de orvalho aqui, senão segundo a minha palavra. Olha o poder da palavra, olha o poder da oração, a oração que ele fez. Aí lá em Tiago 5,17 vai dizer assim, que Elias era como eu e você. Queridos, eu e você nós temos acesso ao Pai. Eu e você temos acesso a Jesus, ao Espírito Santo. Eu e você nós temos esse acesso a qualquer momento. Só que nós não priorizamos. Se eu e você entrarmos nesse Santo dos Santos e tivermos esse relacionamento com Deus através da oração, vai acontecer o milagre, vai acontecer a promessa, vai acontecer o que a Bíblia diz, vai acontecer. O problema é que nós não nos condicionamos à palavra e não nos relacionamos como devemos. Porque nós somos como Elias, nós somos como Abraão, nós somos como Jacó, nós somos como os discípulos, temos acesso ao Pai, nós temos autoridade da parte de Deus. E aí, lá em Tiago 5,17, Tiago ele vai narrar isso, que Elias era um homem como nós. Ele orou e não caiu, e não choveu, não caiu uma gota de orvalho durante 3 anos e meio. Olha o poder da palavra, o poder da oração. Então, queridos, a oração, ela é relacionamento. Jesus deseja que eu e você venhamos ter relacionamento. Por isso que o tema é um tema dessa mensagem. Deus insiste em nos abençoar, por quê? Porque a cada dia que você tem o fôlego de vida, você está vivo agora, você está assistindo esse vídeo agora.
Está vivo, glória a Deus. Então Deus está insistindo em te abençoar. Por quê? Porque Ele quer que você viva o Evangelho. Deus, Ele quer que você viva as boas novas, que você viva aquilo que você ainda não viveu. E para nós vivermos essa promessa, e para nós vivermos essas boas novas que Ele tem para cada um de nós, nós precisamos nos condicionar à palavra. E a palavra, ela vai mostrar esse mapa da parte 1 desse texto, desse tema, que está no vídeo anterior. Coloque lá, clique lá, se inscreva no canal, clique lá no sininho e você vai assistir a parte 1. Deus insiste em me abençoar. E se meu povo que se chama pelo meu nome, parte 1. Então o primeiro passo é esse, fazer parte do povo de Deus e ser povo de Deus. Parte 2, que é essa mensagem de hoje. Se humilhar e orar. Então, queridos, reconheça quem Ele é, reconheça quem nós somos diante dEle, reconheça quem você é, reconheça a sua identidade, reconheça que você tem o que o Senhor nos deu. E nós temos que ter vida de oração, vida de relacionamento, vida de intimidade com Ele, para viver essas promessas, para viver aquilo que Ele já estabeleceu como bênção e vitória na minha e na sua vida. Guarde essa palavra no teu coração, coloque em prática. E eu tenho certeza, queridos, que a sua vida vai mudar. Assim como a vida de Ana. 20 anos orando. A mesma oração. Mas quando ela mudou a oração, quando ela mudou o foco, o milagre aconteceu. O milagre vai acontecer na tua vida. Profetizo em nome de Jesus Cristo que as escamas vão cair dos seus olhos. As escamas vão cair dos seus ouvidos. Vão cair dos seus sentidos. E você vai ter relacionamento com Deus de uma maneira diferenciada, a qual você nunca teve. E aí você vai viver aquilo que você também nunca viveu da parte de Deus, que Ele já liberou e já determinou na cruz do Calvário para mim e para a sua vida. Um grande beijo no teu coração, fiquem na paz e vamos ter a parte 3 e última parte desse contexto na próxima semana. Então, se inscreva no meu canal, ative o sininho lá, dê um like, dê um joinha, compartilhe esse link, se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo com amigos, com irmãos em Cristo. Compartilhe para que a palavra do Senhor seja pregada e divulgada a todas as nações, a todas as pessoas, e as pessoas sejam transformadas por essa palavra em nome de Jesus. Quero orar mais uma vez com você. Coloque em prática, querido. Querido, isso é fé. Isso é fé. Mude o foco da tua visão. Mude o foco do teu relacionamento com Deus. Mude o foco da sua intimidade com Deus e você vai viver essa promessa e você vai viver coisas sobrenaturais na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, na sua vida profissional, na sua vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Quero orar mais uma vez com vocês. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego, ó Pai, as nossas vidas, eu entrego a cada um que nos acompanha, a cada um que nos assiste, ó Pai, nesse momento, que seja tocado pela Tua presença, que seja tocado pelo Teu Espírito, que essa palavra, Senhor, meu Deus, ela venha de encontro a cada coração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra, ó Pai, toda cegueira espiritual, que caia por terra, ó Pai, toda surdez espiritual, tudo aquilo que bloqueia os nossos sentidos de compreender a Tua palavra como ela é, que tudo aquilo que nos bloqueia, ó Pai, de nos avançar para ter esse relacionamento com o Senhor através da oração, em nome de Jesus, que caia por terra nas nossas vidas, na vida de cada um que nos assiste, que cada um que nos acompanha, ó Pai, através desse vídeo, que agora seja tocado, seja alcançado pela Tua presença, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito nessa manhã. Eu declaro, ó Pai, a bênção do Senhor, eu declaro renovo, eu declaro um novo tempo, ó Pai, sobre essa vida, eu declaro, ó Pai, um tempo de milagres, um tempo de impossíveis acontecendo, ó Pai, na vida de cada filho Teu, para que o Teu nome seja exaltado e o propósito do Senhor Jesus seja cumprido em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Assim nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Um beijo no teu coração. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. Em nome de Jesus. Deus abençoe.